Beleza. Pessoal, vocês estão me ouvindo bem? Tá parecendo que deu uma travadinha aqui, ficou pesado gravar, estão me ouvindo bem? Beleza. Então, seguinte, quando eu colocar para gravar, para compartilhar a tela, acaba que eu não vejo vocês, tá? Eu não vou ver vocês. E aí, eu peço que se alguma coisa sair do controle, se vocês não estiverem enxergando, se vocês não estiverem me ouvindo, qualquer coisa eu peço que vocês abram o microfone e me sinalizem por gentileza para que eu solucione e a gente dê sequência aí. Eu tô muito animada para o encontro de hoje, né? O primeiro encontro que a gente está fazendo aí entre todos os empresários da minha carteira de clientes, né? Coletivo. Eu vou começar com o conteúdo, para daí a gente entrar na parte que vocês vão interagir, tá? Eu quero muito que vocês interajam, que vocês ajudem uns aos outros aí com os problemas priorizados de vocês, né? Então, no encontro 3 que eu fiz com cada um de vocês, a gente conversou bastante sobre uma possível ideia, né? Então, hoje, o que, que eu vou fazer? Eu vou contextualizar em como testar uma nova ideia numa empresa, tá? No caso, a empresa de vocês, a empresa que vocês atuam. É bastante conteúdo, mas eu tentei fazer aí umas modificações na metodologia, não, desculpa, no formato para ficar o mais didático possível, incluir algumas coisas, para que esse conteúdo fique leve e fique. Tem alguém pedindo para entrar aqui. Oi, Carlos. Eu acabei de dar início, mas eu tô gravando, então esse início que você perdeu é só assistir depois, tá? Mas eu acabei de começar aqui, ainda não dei entrada no conteúdo, mas é isso, pessoal. Vou iniciar então com o conteúdo, com essas, né, como fazer aí protótipo, como inovar. Para alguns é uma palavra nova. Inovar não, né? Porque vocês inovam sempre, mas protótipo às vezes pode ser uma palavra nova. Por isso que eu tentei trazer da maneira mais didática possível, tá? Carlos, acho que seu microfone tá aberto. Tá aberto. Aí, já. Então é isso, pessoal. Vocês vão ter um momento para interagir, tá? Eu vou começar então lançando aqui o conteúdo para que a gente para que ajude vocês na próxima etapa da jornada, tá? Então, lembrem que vocês estão aí numa jornada de inovação. Eu estou acompanhando vocês, a gente já fez 3 reuniões, então hoje é o nosso encontro 4. Estamos na metade já dessa jornada e a melhor parte vai começar agora. Para ser sincera, é a minha parte favorita, né? Que é a parte onde vocês aprendem a testar para que vocês tragam aí inovações concretas, inovações que tragam resultados para a empresa de vocês. Então vamos lá, chega de falar aqui, blá blá blá, e vamos compartilhar a tela e ir para os slides. Eu vou por aqui. Tenho caneta e papel na mão, tá? Para vocês irem anotando. Eu queria pedir para alguém abrir o microfone e me dizer se está vendo a minha apresentação. Oi, Vivi, eu tô vendo. Show de bola! Quem não estiver vendo, sinaliza aí então, tá? Então vamos lá. Hoje é o nosso encontro 4, né? Vamos falar sobre tipos de protótipo. Então, vamos desmistificar essa ideia de protótipo, o que seria, né? Então, vamos desmistificar. O protótipo é algo simples e super viável para as micro e pequenas empresas. Eu quero desmistificar essa coisa de que é só para startup, grandes empresas. Não. Micro e pequenas empresas podem e devem prototipar e a gente vai aprender como. Como validar uma ideia, né? Então, eu criei um protótipo e eu tenho que verificar, então, se essa ideia que foi transformada em protótipo faz sentido. E vamos também hoje ter um momento de troca de experiência entre vocês, tá? Então,
é um momento muito rico, tá? Quando que vocês tiveram a oportunidade aí, não é para quem já teve, né? Não é algo frequente a oportunidade de juntar aí, estamos quase 9 empresários, né? Conversando aí numa noite de terça-feira, dia 21 de dezembro, para trocar experiências, né? Então é um momento muito rico e vamos aproveitar. Então, sejam bem-vindos ao primeiro encontro coletivo do time da Vivian, né? O time Vivian. Então, eu quero ver aí vários protótipos de sucesso para eu mostrar para os meus colegas, para vocês serem referência, né? De prototipagem do escritório de Sorocaba. Então, eu quero ver muita coisa bacana saindo. Vocês vão ter todo o meu apoio nessa jornada, já estão tendo desde o dia 1, né? Que vocês toparam participar aí dessa vamos chamar de jornada, né? Dessa jornada cheia aí de ferramentas e cheia de também desafios para vocês, né? Propondo que vocês façam algo diferente. Então, né, começar agradecendo vocês por toparem participar disso comigo, né? E eu quero ver só sucesso. Então aqui eu lancei um desafio, né? Bora prototipar e melhorar a produtividade da sua empresa? Vocês estão preparados para isso? Eu estou super preparada e eu quero trazer todos vocês comigo nessa jornada. E, né, vocês têm, além do dia de hoje, tem o grupo para vocês se ajudarem, para vocês mandarem o protótipo de vocês lá. Tem alguém pedindo para entrar, vamos ver quem é. Elielter. Oi, Elielter, tudo bem? Olá, boa noite, tudo bem? Sim, consegue me ouvir certinho? Boa noite, pessoal. Tô ouvindo bem. Eu já iniciei aqui a apresentação do conteúdo, mas eu apresentei, só dei o start aí bem breve, e o que você perdeu até o momento tá gravado, tá? Eu vou pôr no YouTube e vou botar lá no grupo, tá bom? Desculpa, eu não estava conseguindo logar na minha conta direito, aí eu precisei entrar como convidado, tá bom? Fica tranquilo, o Meets às vezes tem disso, a gente tem que botar convidado, senão ele trava, mas tá tudo certo. Acabei de começar de qualquer forma, tá? Vamos... Sim, estão vendo? Joia, vou seguir. Beleza. Então, pessoal, bora então aprender para vocês fazerem. Então, o que é um protótipo? Vamos entender melhor isso. Aqui eu trouxe a opção 1, né? O protótipo ele é um robô? Ou o protótipo ele tem a ver com a habilidade técnica de um serviço ou produto comercializado? Gente, eu não sei o que está acontecendo com esse Canvas, que ele saiu errado, as coisas que eu escrevi, ele tá meio louquinho. O cedilha ele não fez, e teve palavras que eu escrevi e ele, na hora de pôr apresentar, some. Eu tentei baixar no computador, daí ficou pior ainda. Quando eu baixei a apresentação, falei, deixa eu apresentar online, mas parece que na hora de apresentar ele tá bugadinho mesmo. Mas enfim, peço desculpas aí pelos erros. Aconteceu principalmente na onde tinha acento, tá vendo? Ele não sei o que tá acontecendo, ele bugou. Mas faz parte, né? Não somos perfeitos. Então, o protótipo ele tem a ver com a viabilidade técnica do serviço ou produto comercializado pelo negócio, que são melhorados através da coleta de feedback dos usuários. São levadas em conta as características mínimas do serviço ou do produto, né? Cada empresa de vocês aí atende ou um serviço ou um produto, né, de maneira variada. E é apenas uma idealização e representação. O protótipo transforma a ideia em algo palpável e concreto. Então, gente, o protótipo ele é essas duas coisas, né? Ele não precisa ser, né, um robô para que ele seja um protótipo de qualidade. E é isso que a gente vai ver hoje, tá? Resumindo, né, prototipar é basicamente, né, depois dessa definição que eu coloquei ali, essa apresentação vai ser enviada para vocês. Mas depois dessa definição que eu coloquei ali, né,
O protótipo, ele é basicamente, você tem uma ideia, e aí você tira ela da sua cabeça, até coloquei o cedilha aqui, o C em negrito, para vocês verem que tá sem aí o cedilha, porque não tá indo, não tava indo mesmo. Eu tentei copiar e colar, não foi. Mas enfim, vou deixar isso para lá só para reforçar que esses erros vão aparecer aí em alguns slides. Bom, então é você pegar uma ideia que está na sua cabeça e você passar aquilo para um papel. Por que eu coloquei papel entre aspas, né? Porque a gente vai ver que tem 4 maneiras de você fazer um protótipo que não necessariamente é passar para um papel, tá? Então por isso que eu coloquei entre aspas, que é você tirar daqui e passar para um papel para avaliar se essa ideia é viável, tá? Tanto na questão econômica quanto na parte de aderência. Né? A gente vai focar aqui mais na questão de aderência, no sentido de se aquilo é viável, no sentido de seu cliente gostou dessa ideia, se é algo interno, né? Com algumas empresas a gente discutiu problemas internos, né? Se isso é viável internamente para o seu colaborador, tá? Então, resumindo o que foi falado ali antes, é isso. É passar essa ideia para algo visual, para algo palpável, para que você, através daquilo que se transformou em protótipo, daquela ideia, você possa apresentar para as pessoas que vão se envolver com aquela ideia, no caso, o cliente que vai comprar ou o funcionário que vai aplicar, para ver se aquilo, né, condiz com a realidade da empresa e com os desejos, quando é para o cliente, condiz com os desejos e as necessidades do cliente. Porque é muito importante quando a gente fala, né, de qualquer negócio ele existe para solucionar um problema, tá? Então existe um problema e vocês vêm com a solução através de um produto ou através de um negócio. Então a gente precisa saber se esse produto e se esse negócio está de fato solucionando a demanda e o desejo do seu cliente, tá? Por isso que às vezes empresas até do mesmo segmento, elas às vezes não são concorrentes, às vezes não, muitas vezes elas não são concorrentes. Por quê? Porque elas atendem públicos diferentes, ela atende pessoas diferentes, problemas diferentes, tá? Serviços, né, que elas oferecem para diferentes problemas e às vezes elas estão dentro do mesmo segmento, às vezes elas oferecem um produto similar, tá? Mas então é isso que é muito importante a gente ter em mente quando a gente está prototipando, se aquilo, né, é isso que a gente vai descobrir, se a nossa ideia de fato condiz com essa demanda desse cliente ou se é algo interno, se ela condiz com a necessidade daquele seu colaborador, se aquilo vai solucionar o problema que a gente discutiu no encontro 3. Tá? Tanto interno quanto externo, mas vamos destrinchando mais sobre isso. Então, bora ver alguns modelos de protótipo. A minha proposta são 4 modelos de protótipo que eu vou trazer para vocês, que é modelo vídeo, desenho, simulação e maquete, tá? Então aqui eu trouxe alguns exemplos, pessoal, não só de empresas que eu atendi, porém de algumas empresas de colegas. Eu não vou colocando aqui exemplos, eu não vou pôr para rodar esses vídeos, senão tomaria muito do nosso tempo. Mas caso vocês tenham curiosidade, é só me chamar, se vocês forem fazer vídeo no seu protótipo, eu mando alguns exemplos, a gente vai estar construindo isso juntos, tá? Mas aqui, só para vocês entenderem, então, o protótipo dessa cervejaria artesanal. Eles estavam querendo implementar na pandemia, né, esses growlers, né, que fala, e aí eles fizeram aí alguns, né, poucos, e fizeram um vídeo deles abastecendo o growler para ver com os clientes se ia ter aderência, enfim. Essa da escola de dança, eles fizeram um vídeo das crianças, como que elas iam ficar posicionadas, né, por conta do distanciamento, estava mostrando como que era o processo antes das crianças entrarem. Então é bem legal, porque aí você mostra uma ideia que soluciona
um problema do cliente. O cliente quer que o filho continue, mas ele está com medo. Então você continua solucionando o problema do cliente, além de oferecer a aula de balé, você oferece a segurança. E aí, o que acontece? Ela vai avaliar não só a questão do cliente, mas se isso for... o cliente pode dar dicas se isso está parecendo seguro para ele, né? E aí se o cliente fala, não está tão seguro, eu acho que tem que ter mais isso, mais aquilo, que daí a gente vai entrar na parte de verificar e validar se a ideia é boa. Então, o cliente dando a opinião dele, você vai construindo uma ideia ainda melhor, tá? E também, com isso, você vai ver o que você vai ter que fazer dentro da sua empresa, né? O protótipo vai te ajudar a planejar melhor o que você vai ter que fazer dentro da sua empresa para oferecer essa sua proposta, né? Não só ir mudando conforme, precisa ter mais segurança, vamos fazer isso aqui, e aí vai mudando, não se torna um procedimento, um funcionário faz, o outro não faz, e aí fica o quê? Uma bagunça, o seu cliente chega lá e não tá sentindo aquela segurança, ele pega e vai embora e vai em outro lugar. E aí você perdeu um cliente, tá? Então, assim, eu acabei indo um pouco além, mas é só para vocês entenderem como o protótipo é importante, como que ele abrange várias coisas, então é essencial. Porque eu vou ficar aqui falando de protótipo, aí você vai falar, tá, mas por que eu vou fazer isso? Entendeu? Então eu tô aqui trazendo a importância dele. Aí tem o protótipo desenho, que vocês podem fazer num PowerPoint, uma coisa simples. Esse aqui foi um cliente meu que ele fez no próprio Canva, que é essa ferramenta que eu estou usando para apresentação aqui. Ele fez duas coisas. Ele queria ter um pós-venda para o cliente e ele fez duas jornadas aí. Uma das etapas para conseguir o cadastro do cliente e a outra os benefícios que aquela pós-venda teria para ver se aquilo seria atraente para o cliente. Aí, mais uma vez, o cliente fala, isso aqui não é atraente, isso aqui é legal. Daí ele também fez, além dessa prototipagem de desenho, ele também fez ali o cliente, com os clientes, um teste de cadastro para ver quanto tempo levava, se aquilo levava muito tempo, se o cliente via valor naquilo, tá? E aí você vai pensando em estratégias dentro ali do que no período que você já está testando. E aqui também tem de processos, quando é interno. Então, o que acontece? Você vai lá, você desenha, eu quero desenhar o processo de vendas, né? Você desenha lá o processo e aí você vai desenhando essas etapas e você vai validar, você vai testar com os próprios colaboradores. Porque pode ser que você ache que uma rota é legal. Aí o colaborador vai olhar e fala assim, puta, é impossível fazer isso aqui antes de eu ter essa informação. E aí o que você faz? Você refaz aquilo e você vê então, então eu preciso já nessa etapa aqui fornecer para o meu colaborador tal informação. E você vai melhorando a construção do seu novo processo, criando um procedimento. Processos são extremamente importantes para as empresas. E uma coisa que eu digo também, tá? Estamos falando de processos, é algo interno, né? E eu vou trazer muito aqui a questão do olhar do cliente, eu vou falar muito isso para vocês. E você vai falar, poxa, mas então eu estou resolvendo um processo interno, mas, poxa, só para dentro, da porta para dentro. Então tragam aí o cliente também. Como que, desenhando um processo interno, eu posso fazer algo para o meu cliente também? Será que eu consigo entregar com mais agilidade? Será que eu consigo incluir alguma etapa onde eu interaja o meu cliente com aquilo que eu estou fazendo? Né? Então, eu desafio vocês, na hora que vocês tiverem, quem for lidar com a questão de processos, eu desafio vocês a trazerem também aí algo para o cliente, porque afinal é ele que vai comprar o seu produto. Aqui esse outro foi uma pesquisa de satisfação que, antes, é isso que é importante vocês entenderem. Ele criou isso aqui e ele não já foi aplicando e fazendo a pesquisa, tá? Ele primeiro viu com o cliente, essas perguntas são bacanas, também entendeu com os colaboradores, mas e aí? Isso aqui vai ajudar a gente a saber o quê? A entender o quê? O que eu vou fazer com essas respostas? Né? Eu tenho alguém no meu trabalho, eu tenho alguém na minha empresa que vai fazer isso? Se eu deixar só ali em cima o cliente responde?
Então, quando você tem uma ideia, surgem vários questionamentos em cima dela. O que o protótipo vai fazer para você? O quê? Não é você criar uma ideia. Você tem uma ideia, você vai lá criar algo para botar ela na sua empresa, e aí ela não dá certo, você fala, puxa, simplesmente não deu certo. Mas claro, você não analisou. Você não viu que outras coisas, né, fronteiriças, não sei se eu acho que acredito que essa palavra existe. Você não analisou que outras coisas fronteiriças aquela ideia você tinha que também fazer para que aquela ideia funcionasse e mostrasse o que é mais importante, resultado. Aqui a gente está vendo simulação e maquete, esses são os dois outros formatos. Simulação, o cliente foi lá numa plataforma gratuita até um limite, um determinado limite de produtos. Antes dele, às vezes, investir numa plataforma que deixa por lá 500 produtos, ele foi lá numa gratuita que podia pôr, acho que 20 produtos, se eu não me engano, nesse site, você consegue pôr 20, 25 produtos gratuitamente. Ele foi lá, colocou, e aí esse ele simulou, porque ele criou um mini, lembrando que o protótipo é o quê? Ele é o mínimo daquela sua ideia, entendeu? Veja bem que aqui, ó, aqui é o que é a proposta, né? O fluxograma é uma coisa, é a proposta. Aqui os caras da cervejaria, eles não foram lá e compraram 100 growlers. Eles compraram poucos para fazer esse vídeo e para verificar. E aí, mesma coisa, eu fui lá, botei 20 produtos e aí meu cliente foi simular a usabilidade ali daquela plataforma. E aí eu pergunto pro meu cliente, e aí, as fotos estão bacanas? Tá fácil de entender? Você gostou da forma que os produtos estão apresentados? E também avalia se o cliente quer comprar dessa maneira. É claro, né, que quando a gente, da maneira online, né, é claro que com a pandemia a gente viu aí o que demoraria 10 anos a acontecer em um, né, na questão da compra online. É uma coisa que foi, o Mercado Livre cresceu não sei quantos por cento, assim, o negócio usando isso, tá? Mas a testagem vai ajudar você também a entender se o seu cliente ele prefere às vezes ir lá e ter esse catálogo, enfim, aí vai do que você está querendo, tá? Então, a prototipagem vai ajudar nisso. Aí aqui, essa foi de uma organização de estoque, tá? Que ele foi lá, fez uma maquete e depois foi vendo, né, se encaixava ali. Essa outra maquete branca aqui foi de uma cliente minha que teve que trazer vários produtos de uma segunda loja que ela tinha, que ela precisava fechar aquela loja que não estava dando mais lucro, trazer todo aquele material, daí antes a gente mapeou, fez uma maquete, viu onde que ficaria, que móveis novos que ela precisaria. Ela também tinha um estoque dentro, então a gente queria deixar essa parte, né, bem bonita. E os clientes super elogiaram, ficou super bacana, ficou bem mais organizado, tá? Então aí foi uma mudança interna, porém os funcionários começaram a conseguir ver com mais agilidade para entregar para o cliente, né? A gente pode até incluir outras coisas, né, nessa maquete, e além, né, pensar, fazer o desafio que eu falei, trazer o cliente, né? Aqui eu vou apresentar um vídeo para vocês do filme Fome de Poder, tá? Que, deixa eu pausar. Eu até no Encontro 3 perguntei para alguns de vocês, né? Muitos já tinham assistido o filme Fome de Poder, tá? Para quem não assistiu, é muito legal. Eles vão fazer um protótipo na prática. Eles fazem uma maquete simulação, que muitas vezes são vinculadas, tá? Eu esqueci de falar isso. Então, eles fazem maquete e simulam, né? Na própria maquete. Eu vou apertar play aqui. Se vocês não estiverem escutando, abre o microfone e me avisa. Isso aí. Bom, vamos lá. Bom, então vocês viram ali, né, um protótipo de maquete e simulação na prática. Olha lá, pessoa, tem alguém pedindo para entrar, vamos ver. Aqui.
Beleza. Então a gente viu aqui na prática, né, o protótipo acontecendo. E agora eu vou dar umas dicas na hora de vocês prototiparem, tá? Muito importantes. Não há nada que não possa ser prototipado. Qualquer ideia é válida de se fazer um protótipo. Eu mostrei ali os vídeos, vocês viram. O que é para ser feito é o quê? É pegar a sua ideia e transformar em algo visual, em algo que possa ser entendido pelas pessoas, que vão ser os usuários, ou o seu cliente, ou os seus colaboradores, né? Então essa é a proposta. É você transformar aquilo que está na sua cachola em algo visual. É simples assim, tá? Visual ou palpável, né? Ou uma simulação, uma maquete, enfim, né? Algo que a pessoa possa interagir com aquela ideia para que ela avalie se aquilo é bacana ou não, tá? Aqui a dica número 2, não se apaixone pela ideia, tá? Isso é muito importante. Bom, vamos lá, seguindo aqui. Pessoal que entrou depois, tá tudo gravado, tá? Vai ficar gravado no YouTube. Então, seguindo aqui, né, não se apaixone pela ideia. Porque se você se apaixona pela ideia, na hora que você for ouvir a visão do seu cliente ou do seu colaborador, você não vai querer saber o que ele achou de fato, porque você já está apaixonado pelaquela ideia, aquela ideia já é incrível, sensacional, perfeita e não precisa ser alterada, tá? Então não se apaixonar pela ideia. É apresentar a proposta e estar disposto a melhorá-la. Porque o que é importante? É aquilo que eu falei, é resultado. E quem gera resultado na empresa é o cliente que compra o produto. Ou é os colaboradores que são o braço para que aquela empresa, né, execute as suas atividades. Então, não podemos nos apaixonar pela ideia, tá? Aqui, o ponto 3, veja com os olhos do cliente ou do usuário. Então, na hora que você estiver criando ali o seu protótipo, se você estiver criando ele sozinho, né, sem como um fluxograma ali, por exemplo, né? Tente pensar pela ótica do seu colaborador, mesmo que no futuro você vá ouvi-lo, tá? E da mesma coisa o cliente, pensa pela ótica do cliente para você criar algo mais bacana possível, para daí você, como eu disse, ouvi-lo no futuro, tá? Então, reforço, mesmo que seja algo, uma mudança interna, tá? Mesmo que seja uma mudança interna, tente trazer o cliente, porque é ele que compra seu produto, tá? Tenta trazer ele para essa proposta, tá? A 4, testar com a maior realidade possível. Por que eu coloquei possível em maiúsculo, tá? Se você tem uma quadra, seu protótipo é melhorar a sua cozinha, se você tem uma quadra igual os caras do McDonald's aí tiveram, show, legal. Agora, se você não tem, não se prenda nisso, tá? Não se prenda a essas coisas. Não se prenda, mas eu não posso prototipar porque eu não tenho isso aqui. Não, a gente acabou de ver o quão simples é. Então não se prenda ao que você não tem, se apegue ao que você tem para você prototipar, para você ouvir, para você descobrir se aquela sua ideia é bacana. Deixa eu ver aqui. Acho que tem alguém com problema aqui. Tá? Então, faça com o que é possível. Se você só pode fazer uma maquete da sua cozinha no papel, faz no papel, chama os colaboradores, vê como que funcionaria aquilo. Tem várias formas de você fazer isso, tá? E não ter medo de refazer. Então agora, né, eu expliquei aí o protótipo, expliquei modelos, deixa eu ver aqui. Expliquei os modelos, né, como que vocês podem fazer, dei essas dicas para vocês.
Eu vou estar acompanhando vocês em todas as etapas, tá? E aí aqui entra na parte que eu falei do feedback, da parte de ouvir o cliente ou o usuário, né? Então, o que eu quero dizer aqui, né? Ideia genial? Ok, mas precisamos validar com o usuário. Aqui, esse documento em amarelo aqui é umas etapas de como montar um questionário. Eu não deixei em evidência, porque é muita informação se eu for entrar nele agora. Quando vocês estiverem na etapa com o protótipo pronto, aí a gente vai conversar sobre criar um questionário. Aí eu vou mandar esse material para vocês e vou dar esse suporte, tá? Porém, agora não vou me aprofundar nisso. Então, mas o que vocês vão ter? O que é o ideal, tá? É você criar um questionário. Teve alguns empresários, alguns de vocês, que eu já sugeri vocês criarem um questionário antes, tá? De prototipar. Mas veja bem, por que eu fiz isso? Esse questionário antes é para vocês entenderem o que seria legal vocês prototiparem para o cliente, que ideia que pode ser legal para o cliente, porque, né, é muito comum a gente às vezes nem saber o que o cliente quer. Então eu sugeri essa etapa um passo atrás, ouvir o cliente, o que seria legal para ele, daí ter uma ideia do que o cliente quer, prototipar e aí novamente apresentar, mas daí já apresentar uma ideia para o cliente. Então, para os empresários que eu já sugeri um questionário antes, é esse passo para. Então, só para a gente entender diferentes questionários. Esse questionário é um questionário específico de validação de um protótipo, tá? Então, só para deixar claro. Então, criar um questionário, perguntas objetivas, mas sem essa coisa de sim ou não. Sim ou não vai ajudar você a melhorar a sua ideia, tá? Trazer perguntas para saber se o usuário entendeu a proposta, né? Caso seja uma mudança interna, pode ser validado através de uma reunião. Então, como eu falei, eu quero melhorar a cozinha, chama os funcionários, ó, tá aqui o que eu desenhei, o que vocês acharam, como que vai funcionar, entendeu? Essa construção coletiva. Se você é um empresário solo na empresa, aí você vai poder avaliar de outras maneiras se for algo interno. Aí a gente conversa também de ver como fazer isso, tá? Tipo, como que isso vai funcionar aqui dentro da minha empresa? Estratégia, planejamento, blá, 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 tá? Mas também é possível. Mas se tem outros colaboradores e algo interno, vamos fazer uma reunião, chamar as pessoas envolvidas, tá? Se são de setores diferentes, chama só a que é daquele setor que está envolvido com essa testagem. Não precisa chamar pessoa que não tem nada a ver com isso daí, tá? Ou às vezes pode agregar também, por que não, né? São várias cabeças pensantes, mas o ideal é que seja aquelas pessoas daquele setor, tá? Que estão envolvidos com o que você está testando. Escolha entre 5 e 10 clientes. Então, se é algo pro cliente, se é uma inovação, uma mudança que eu quero saber se o cliente vai gostar, entre 5 e 10 clientes para eu fazer esse questionário, essas perguntas. Caso seja interna, avalie com os colaboradores se todos entenderam. Então, né, criou aí, fez essa reunião, novamente, nessa reunião com eles, vê se eles entenderam, vê se está dando, né? Enfim, cada caso vai ser um caso e a gente vai estar sempre conversando. Então, assim, né? Agora que eu falei tudo isso, de como fazer o protótipo, tal, como validar, eu vou mostrar para vocês como que tudo isso tá dentro da nossa jornada de aventura que tá todo mundo nessa, tá? Eu agora quero mostrar para vocês aonde que vocês estão nessa etapa, tá? E quais são os próximos passos, tá bom? Para que fique mais claro tudo isso que eu falei, tá? Depois a gente vai para por último daí no encontro de hoje, vocês vão visualizar o caso de vocês, tá? Então, primeira etapa foi o encontro 1, que a gente fez lá o diagnóstico, lembra? Para eu entender a empresa de vocês, o negócio de vocês. O que vocês fazem, né? O que vocês estão fazendo aí, né? Esses loucos empresários, o que vocês estão aprontando? É isso que eu quis saber. O que vocês estão fazendo? E aí, tendo isso diagnosticado, como que é a empresa, tal, fomos para a segunda etapa, que foi o último encontro que eu fiz com vocês.
Mapeamento dos problemas. A gente mapeou, teve alguns que a gente até viu 2 coisas para trabalhar, né? Mas enfim, a gente teve ali um mapeamento que foi priorizado. Então é eles que eu quero que vocês tragam para o foco aqui. Eles não, ele. Esse problema priorizado que eu quero que vocês tragam para o foco agora. Porque teve outros problemas que a gente elencou, né? A gente elencou aí 3, 4, 5 problemas, né? Porque as empresas, elas têm ali o tio, lembram? Que os outros problemas, eles vão só para o plano de ação, para o planejamento, para serem solucionados com ações aí, às vezes ações simples, né? Às vezes ações mais complexas, né? Teve uns que a gente até falou, vamos olhar para esse problema só na próxima etapa? Vamos focar no priorizado? Então, por quê? Porque o problema priorizado que vai ser testado. É ele que a gente vai entrar, é ele que vai entrar nesse círculo aqui, que não tá tanto um círculo, né? Mas é ele que vai entrar aí, tá? Então, que etapa poderá? Eu até grifei. Porque lembra que eu falei que não é para se apaixonar? Então, essa ideia pode vir a solucionar aquele problema priorizado. É o que a gente quer, tá? Então é nessa etapa que vocês estão. Por isso, alguns eu falei, né? Faz ali o questionário com o cliente, entende o que o cliente quer. Vamos ouvir o cliente primeiro, porque vocês precisam definir uma ideia de melhoria para ele. Mas às vezes, para definir essa ideia, a gente precisa ouvir ele, né? É essencial ouvir o cliente, né? Para saber o que eu posso melhorar para ele, né? E para os casos dos problemas internos, né, vocês já escutam ali o colaborador, vocês já observam, mas é legal também às vezes ouvir, abrir aí para esse espaço de fala, né, das pessoas e trazer os problemas. Mas essa palestra que eu fiz aqui sobre como prototipar, eu preciso que vocês já comecem a imaginar como que esse problema vai ser solucionado, já comece a pensar numa ideia e como que a gente pode prototipar ele, tá? Que aí no encontro 5 a gente vai, então minha ideia é essa, Vivian. Eu quero criar tal coisa na minha empresa, eu quero implementar isso daqui. Então a gente vai sentar, tá, para saber se isso é viável, vamos fazer o protótipo tal? Vamos apresentar isso aqui para o cliente, desse jeito? Vamos fazer um questionário assim, assim, assado? Então eu preciso que até o encontro 5 vocês tenham, essa é a missão de vocês aí de fim de ano, mas lembrando que nossos encontros 5 tá lá só depois do dia 10, tá? Então tem tempo. Preciso que vocês criem aí essa ideia. Pensem o que eu posso fazer de diferente na minha empresa, tá? Alguns a gente até delineou alguns planejamentos, já meio que definimos o que fazer, né? Show de bola! E aí, então vocês vão ter entre o encontro 5 e 6 para quê? Para criar o protótipo que é vídeo. Ó, deixa eu pôr timer aqui que eu tô falando demais. Vai ser vídeo, vai ser isso, vai ser aquilo, enfim, todos aqueles momentos. Então, transformar a ideia em algo palpável. Aí vocês vão validar e vão testar, vão validar, né? Desculpa, vão validar com o cliente. E aí a gente vai para a rodinha. Foi aprovado? E talvez até novas e melhores ideias surjam, tá? Isso vai ser entre o encontro 5 e 6. Se vocês já quiserem, entre o encontro de hoje e o encontro 5, já fazer protótipo, já fazer vídeo, desenho, não sei o que, se joguem, façam. Que daí a gente vai chegar no encontro 5 e falar diferente. A gente vai falar, poxa, você fez? Então o que você fez? Como é que foi? Aí eu dou aquele carimbo de, opa, essa validação foi massa. Você fez certinho, perfeito. Sem contar que eu vou estar acompanhando tudo. Vocês vão estar podendo pedir meu suporte aí a qualquer momento, tá? Então, daí se vocês já tiverem feito, a gente já vai para o encontro 5 com o protótipo validado, a gente já marca o encontro 6. A gente só vê se falta algum ajuste e já marca. Pensa, lembra que eu falei? Não tenha medo de refazer. Não precisa disso, né? A ideia é conseguir algo. Se deu errado, isso é super positivo. Imagina se você tivesse já decidido fazer essa inovação antes de testar. Teria gasto dinheiro, ou tempo, ou os dois, tá? Então foi. Mas e aí, foi aprovado? A gente vai nesse encontro 5 e fala, poxa, os meus colaboradores transformaram ali. Aí a gente vai para o nosso encontro 6, que é planejar como implantar essa inovação. O que eu preciso, então, para implantar? Eu preciso comprar algum material, eu preciso sinalizar alguma coisa,
eu preciso treinar meu colaborador, enfim, daí a gente vai ver tudo que você precisa para implantar aquela ideia de fato. E a gente também, além de, né, avaliar se for uma inovação com custo, porque às vezes inovação não precisa ter custo não, tá? Se for a gente, mas caso seja, a gente mais detalhado, mensuração, a gente conversa mais para frente. A gente conversa no encontro 6 quando tiver que conversar, tá? Então agora, eu vou propor aqui uma construção colaborativa de soluções, tá? Eu encaminhei, conversou tanto sobre aquele problema, né, para definir e chegar nele. Então eu quero que vocês, quem se sentir à vontade, eu gostaria que todos falassem, né? Mas quem se sentir à vontade, eu vou abrir para vocês um período de 5 minutos, que vai ser assim a nossa dinâmica, tá? Vocês vão falar do problema priorizado de vocês, compartilhar, né? Se apresenta, compartilha com os colegas o problema de vocês. E aí existe uma ferramenta de chuva de ideias, que eu vou abrir aqui o link, eu vou ensinar como usar. E aí todo mundo, porque vocês são empresários, mas vocês também são clientes, né? Então aí eu vou abrir essa ferramenta de chuvas de ideia para vocês colocarem várias ideias. E aí, no resto dessa semana, pretendo amanhã, eu vou mandar o print dessa tela com as ideias que vocês colocaram para cada empresário. Então essas ideias vão ajudar. Nossa, tudo acontecendo ao mesmo tempo, né? A bateria acabando. Fazer um teste, ó.